E o Eucana fala assim, cara, o que, que eu posso fazer por ela? Já sei, já sei. Eu vou honrar ela. Vou dar aqui a porção dupla para ela, porque eu a amo. É expressão de amor. É uma Sim. expressão de amor. E aí ela chega e, tipo, não come. Mas em contrapartida, amados, a gente pode colocar, né? Eu acho que tem muitas mulheres que reclamam disso. Poxa, não é só colocar comida na mesa, né? Muito além disso, que nem o que a Ana queria dizer. Poxa, ela queria agora sentir o que é o amor de uma mãe por um filho. Ela sabia, ela tinha o amor pelo esposo, ela amava ele. Mas o que precisava naquele momento era esse relacionamento com o filho, era o amor de filho. É diferente, amor de filho é diferente de amor de esposo. Os dois são muito bons. Mas o que ela nesse momento se queixava era justamente disso. Embora, né, que ele poderia fazer o quê? Por acaso sou Deus, né, vamos dizer assim. Era difícil a situação realmente, né? É interessante porque, veja bem, lógico que a gente criou essa situação, mas tudo talvez o que a Ana gostaria, como você falou, era essa ideia assim do tipo, meu, deixa eu viver esse momento. Às vezes a gente Às quer. vezes é necessário. Né? Às vezes é necessário. Em contrapartida também, é difícil a gente trabalhar ao lado do Eucana, porque é a ocasião do sacrifício, era aquele momento. Então, o que, que eu posso dizer aqui, Cláudio? É que talvez, faltou a Ana entender, e eu não quero aqui impor um julgamento, até porque todos nós temos esterilidades. Mas o que talvez faltou a Ana é compreender que é em Deus que você vai encontrar esse refrigério. Esse momento precisa de uma intervenção divina mesmo. Porque senão a gente vai cobrar das pessoas. O Eucana cobrou da Ana. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Cara, você quer mais o quê? E ela está dizendo assim, não, você não me entende. Né? E eu acho que isso tem sido um desgaste, até mesmo de situações que seriam de plena assim, alegria, mas fica um desgaste por conta de situações como essa, né? Exatamente, amados. Viu que a situação tá... Porque assim, por isso que a gente sempre diz, né? Que em toda situação você não pode ver só um lado, principalmente falando de casal. Mas quando você vê que até os dois lados, porque os dois se consideram certos, o que é necessário? Orar. Foi justamente isso que Ana percebeu. Que aquela situação toda estava causando um desgaste no casamento, eu acredito. Porque o Cana estava, poxa, ela não está vendo, eu estou fazendo... Vale não, né? E é necessário orarmos. Porque às vezes uma esterilidade, ela pode pôr a perder não só aquela situação da própria esterilidade, mas várias outras, porque a gente começa ficando amargo, a gente começa ficando triste, começa ficando depressivo, começa se fechando. Só que a gente tem que entender que tem muitas outras pessoas ao nosso redor que dependem da gente e dependem daquilo que Deus deu nas suas mãos, nas minhas mãos, para que possa ser feito. E tem esterilidades, amados, eu até me fez lembrar aqui, que muitas vezes é Deus trazendo uma amplitude em outros termos. Eu conversava com uma pessoa e ela me dizia o seguinte, que tinha uma filha e teve 2 abortos depois, tentou e tudo. Só que Deus falou através, acho que se não me engano foi de um sonho, tinha um povo para essa pessoa tomar conta, que tinham pessoas. E de fato realmente aconteceu. Muitas pessoas que eram como filhos, até ela falou que nessa experiência que ela teve com Deus, que era como filhos. E realmente chegaram muitas pessoas para que ela ajudasse. E ela falou, olha, se eu tivesse naquele momento tido filhos, eu não conseguiria fazer o auxílio de pessoas assim, de próximo, de ajudar essas pessoas, como hoje eu faço. Deus sabe, né? Deus sabe. Eu queria dar boa tarde aqui pro irmão Carlos. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe, irmão de Jailton também. Pastor Dorival diz que está na batalha, está lá em Barueri. Pastor Dorival trabalha aí com um caminhão, que Deus te abençoe e te guarde aí. E o pastor Jefferson está dizendo que a oração é a chave para solucionar as esterilidades. Eu creio, em nome de Jesus. E olha que interessante, né? A Cláudia falou da oração, pastor Jefferson. Quando você está sofrendo essa esterilidade, seja ela em qual área for,
O texto diz aqui, embora o Senhor a tivesse deixado estéril, ou seja, Ana servia a Deus. Então ela tem que ter em mente assim, cara, Deus está no controle da minha vida. Então, se eu estou passando por isso, Deus sabe de todas as coisas. Mas aqui eu queria também trabalhar um outro lado da história, Cláudio. Sim. É Deus. Deus sabe de todas as coisas. Mas e aí? É Deus e Aí eu deixo pra lá, deixo fico pra lá, só sem lutar, sem né? orar, Como usam aquela expressão, né? Daquela música muito conhecida, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí? Ou eu me posiciono diante dessa esterilidade? Eu acho que, na verdade, sempre Deus quer uma postura nossa de orar, né? Até mesmo sem saber o que vai acontecer, a gente está orando, entregando Deus, ó, meu desejo é esse. Mas o Senhor sabe o que é melhor, mas está sempre orando, né? A gente precisa ter o Senhor como nosso amigo e confessar realmente. Não adianta que nem... As orações, muitas vezes, elas são muito frias, porque a gente tem desejo de uma coisa e pede outra. A gente está querendo algo e está falando o contrário na oração, achando que Deus não conhece a nossa mente. E é interessante essa questão de você realmente se posicionar, embora Deus te conheça, porque também existe o nós disfarçarmos os nossos medos, e nós falamos isso num outro programa, nós disfarçarmos os nossos medos com aquela falsa compreensão, Deus sabe de todas as coisas. E às vezes nós temos os nossos medos, né? Porque quando você olha o verso de número 9, Cláudia, a Ana, ela usa essa esterilidade para esboçar uma reação. O verso 9 vai dizer assim, ó, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, geograficamente, onde é que eles estão? Estão diante do tabernáculo, o lugar aonde você tinha que buscar o Senhor. Então, o que acontece? A Ana se levanta e vai orar. Então, esse levantar-se, Cláudia, que nós precisamos entender. Porque toda ação, é a lei de Newton, né? Toda ação gera uma reação igual ao contrário. Eu posso muito bem dizer assim, ó, é mais um ano, tudo vai ficar do mesmo jeito, já vi tudo, as mesmas piadinhas, os mesmos levantes. Ou então, eu me posiciono em Deus. Me posiciono em Deus. Sim, porque senão vira uma desculpa para tudo. Porque que nem a gente vê pessoas que têm algumas deficiências e às vezes a mãe e o pai já colocou na cabeça daquela criança que, ó, você não consegue fazer isso porque você tem essa deficiência. Então, assim, para tudo aquela criança vai falar, eu ajo assim porque eu tenho isso. Que nem eu tive, né, ministrando algumas crianças, e o menino tinha um grau muito leve de autismo, mas muito leve, quase que imperceptível. E ele ia super bem em tudo, só que de repente alguma coisa que ele queria que acontecesse, aí ele falava assim, porque eu tenho autismo. Então assim, ele fazia determinada coisa e colocava a culpa assim para se justificar no autismo. Agora, trazendo para a nossa vida, tudo que às vezes a gente vai acontecer, a gente vai lá, é porque eu tenho uma esterilidade. Então, é por isso que eu não consigo isso. É porque eu tenho esterilidade. É por isso que eu não oro mais. É por isso que eu não tenho uma vida melhor com Deus. É por conta da esterilidade. É por isso que eu não leio a Bíblia, porque eu tenho dificuldade de concentração. Acontece muito. A gente ouve muito isso, né? É por isso que eu não oro, porque eu tenho dor no joelho. A hora de pé. Hora de pé, irmão. Sentado, em pé. O importante é que ore, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Né? Ô, Cláudio, mas vem cá, tipo... existem essa ideia de que talvez seja crenças limitantes que foram implantadas na gente, né? E tem coisas que, e eu queria até colocar o Lucas dentro desse pensamento, Lucas, existem crenças limitantes na ideia assim, tipo, às vezes o pessoal fala assim, você não consegue por conta disso. Como que você reage diante disso? A reação eu ignoro e vamos, às vezes até por causa da idade, enfrentei muito isso, as pessoas quererem até mesmo tirar de exercer ministério, ou até mesmo na adoração ao Senhor. Mas outra coisa que eu acho interessante também
é que muitas das vezes a gente está falando da esterilidade, vendo aqui um pouco o pensamento, mas é que muitas das vezes a esterilidade, né, como a gente falou, tudo coopera para o bem, né? O Senhor sabe de todas as coisas. E muitas das vezes nós estamos orando até mesmo com a intenção errada, com a motivação errada, e a gente percebe que quando Ana ela ora ao Senhor, ela ora e ela entrega o seu filho na mão do Senhor. E milagre acontece. Muitas das vezes está ocorrendo a esterilidade, porque muitas das vezes nós queremos ter, igual no caso da Ana, ela queria ter filhos para mostrar para a Penina, queria ter filhos para ser aceita na sociedade, ou até mesmo na área financeira, como nós falamos, porque todos em meu meio têm uma vida financeira boa, eu quero ter para também mostrar que eu tenho. Mas quando nós realmente nós queremos, quando nós projetamos, quando nós produzimos, quando nós geramos para o Senhor, que abençoa, né? E nós vemos que em seguida, na oração de Ana, ela tem um filho, mas o filho que ela tem é para entregar nas mãos do Senhor. E muitas das vezes a gente está orando e nós achamos que a esterilidade é algo ruim, mas às vezes a esterilidade é o Senhor trabalhando, né? Para a gente aprender a gerar algo para Deus, né? Exatamente. É interessante isso, porque, veja bem, quando Ana ela esboça essa reação, e até a irmã Adriana compartilha conosco ali, né? Quem quer faz, quem não quer, né? Arruma desculpa. Quando Ana se levanta, Cláudia, o texto diz para ela assim: Ana se levantou com amargura de alma. Não quer dizer que você vai se levantar sorrindo. Exato. Né? É algo que você levanta assim... Você ainda está dolorido, você ainda está se arrastando. Mas o importante tem que ter essa iniciativa, né?